Boa noite a todos. Shalom. Eu já fiz aqui uma leitura, mas não sei que acho que a internet estava fraca, a live caiu. Eu vou fazer a leitura de novo. Falar mais rápido. Eu vou começar a ler o Evangelho do Apóstolo Paulo. Sim, não deram esse nome, devia ter dado, viu? Mas é a carta que ele escreve aos gentios convertidos em Roma. E aqui tem como provar isso, viu? Não acredite em tudo que as pessoas falam por aí, não, que elas querem descaracterizar o Evangelho, querem descaracterizar as pregações do apóstolo Paulo. Cuidado, gente. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Deus escolheu o apóstolo mais bem estudado, mais instruído para nos trazer o Evangelho. E ele não tinha só instrução da palavra escrita, ele tinha revelações. Ele foi até o paraíso. Ele tinha todos os dons. Glória a Deus e aleluia. Vamos começar a ler a leitura aqui para a live não cair igual a outra. Misericórdia. Ó, Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, do Nazareno. Seja se você fala Yahushua, se fala Yeshua, ok? É esse, só tem um, não tem outro. Continuando. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Deus amava o pessoal que estava ali em Roma, viu, gente? Deus não faz acepção de pessoas não, viu? Amados de Deus, chamados santos. Quem crê e obedece ao Senhor Jesus de Nazaré, quem segue ele, obedece, é chamado santo. Graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, o Cristo, o Nazareno. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus, o Cristo. Gente, eu que estou falando o Cristo, porque na realidade era para ser assim mesmo, viu? Era para ser o Cristo. As traduções cada dia vai tirando um pouquinho de letra, ok? Acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. De quem? Dos romanos crentes. Vamos ver quem eram esses romanos crentes em Jesus de Nazaré? Vamos? Vamos? Porque eu já vi gente por aí querendo torcer a pregação do apóstolo Paulo. Eu já vi pessoas muito estudadas por aí querendo torcer. Ou não sei se é muito estudada não, tá? Eu acho que é um pouco convencida. Ou preferencialista, tá? Ok? Quer negar o inegável. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca do qual todos
acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em todo o mundo é anunciada a vossa fé. De quem? A fé dos romanos. Se depois a igreja virou tudo lá que vocês sabem, aí é outra história. Mas naquela época, a fé deles era conhecida no mundo inteiro. E é como o pessoal fala, o inimigo, ele não vai derrubar, não vai querer derrubar quem já está do lado dele, porque já está derrubado, inclusive. Ele vai querer destruir aqueles que estão firmes, que o Eterno tenha compaixão de nós, nos cubra, nos dê a graça, Senhor, porque sem ti nada somos. Ok? Por que a igreja de Roma sofreu tanto, até hoje sofre? Por que colocaram tanta coisa errada na igreja de Roma? Porque no início, eles eram o exemplo das igrejas. Eles eram o exemplo de fé. Olha. Como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos anunciar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Porque às vezes pregaram o evangelho ali, mas não pregaram os dons. E Paulo queria levar também os dons a eles. Também o batismo do Espírito Santo. Também dons de revelação, de cura, de... Ô, gente, acorda. Não acredita em gente incrédula. Não, hoje não tem mais essas coisas. Ah, então quer dizer que Deus parou de existir. Deus não existe mais. O Espírito Santo não existe mais. Gente, vai se converter. Onde eu parei? Isto é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua. Pela fé mútua. Era uma igreja unida, tinha uma mesma fé. Não era igual hoje, que ninguém entende ninguém. Assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Entre os demais gentios. Você sabe o que significa isso? Que a carta estava sendo escrita para uma igreja gentílica. E os demais gentios. Ok? Leia a Bíblia. Para de acreditar no que os outros falam. Aleluia. Eu sou devedor tanto a grego como a bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Porque os gregos eram considerados sábios e os bárbaros eram considerados ignorantes da época, ok? E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, levar dons espirituais, colher frutos ali, porque tem que ser uma troca, gente, tem que ser uma troca. Deus te dá algo que você vai compartilhar com aquela igreja, e aquela igreja vai compartilhar algo com você. É assim, a verdadeira igreja tem que ser assim, gente. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, de quem? Judeu, povo de Jesus de Nazaré. Primeiro deles. Ó, todo aquele que crê. Que crê, gente. Acorda. Que crê. Ok? Primeiro o judeu e também o grego, porque o grego representa todos os gentios. Porque nele
se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Tinha que estar sempre colocando isso, falando de fé em fé, porque as pessoas queriam colocar outros pesos em cima dos primeiros cristãos. Queria colocar outras coisas, queria tirar o evangelho deles e colocar outras coisas. Então Paulo tem que reforçar, a gente é a fé, tem que crer em Jesus de Nazaré. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Deus também tem ira. Deus é amor, mas também... Alguém tem coragem de fazer uma igreja e colocar lá a ira de Deus? Ou então coloca assim, Deus é amor, mas também tem ira. Alguém tem coragem de fazer isso? Pois é, aqui, ó. Fala que a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade, segura a verdade, esconde a verdade e apresenta a injustiça. Porquanto o que é de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcursáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Gente, sabedoria não é nossa. Nós não somos donos da sabedoria. É do Eterno e Ele dá para quem Ele quiser. As pessoas hoje é muito apegada ao estudo acadêmico, a letra, a escrita, o que significa, calcula sílaba por sílabas, estuda, hermenêutica e não sei o quê, mas não dá ênfase à verdade. Não dá ênfase ao que o Evangelho diz. Isso aqui é o Evangelho de Paulo. Paulo está pregando. Olha aqui, Paulo fala mais. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Começaram a adorar os bichos, os animais, os seres, outro ser humano. E olha aqui, aonde que isso vai chegar. E tem uma cidade, sabe qual é a cidade do mundo, aonde esse grupo aqui mais tem? Em Israel. Tel Aviv. Tel Aviv. As pessoas falam Tel Aviv, mas não é Tel Aviv, é Tel Aviv. Ok? Eu estou lendo a Bíblia. Se você está contra, fala com Deus, porque foi Ele que te criou. E mudar a glória de Deus incorruptível. A glória de Deus, ela é incorruptível, mas mudaram a glória em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Até répteis as pessoas adoram. Agora fizeram um negócio lá da serpente, em homenagem à serpente.
Gente, ainda diz que é de Jesus, que é de Deus, que é de pai. Faz um negócio lá, homenagear a serpente, fala que é do pai Abraão. O pai Abraão tá chorando lá na eternidade. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois esses mudaram as verdades de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque ante as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Qual é a natureza que Deus deixou entre homem e mulher? E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Sabia que lá no Hades tem um local só para... No Hades, é como as prisões normalmente, as pessoas que cometeram o mesmo assassinato, o mesmo tipo, o mesmo tipo de erro, fica numa prisão, juntos. Na eternidade também, pelo que eu ouvi falar, lá também tem separação. Esses aqui que eu tô lendo, vai ter um lugarzinho lá no Hades. Vai ter de outras coisas também, mas cada um, como diz o povo aqui em São Paulo, cada um no seu quadrado. Porque aqui tem tanta gente, que para não sair confusão, fala assim, olha, cada um fica no seu quadrado e deixa os outros em paz. Misericórdia. Mas vamos continuar lendo. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram, já li isso aqui, cometendo torpeza, recebendo mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Tem que recompensa pelos erros, viu? Qualquer erro tem recompensa. Esse aqui é um tipo de erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Aí nesse sentimento perverso, quer falar que Deus apoia tal coisa, que Deus apoia. Imagina, Deus é tão bonzinho, Ele não vai brigar com a gente por causa disso. Você não conhece Deus. Para fazerem coisas que não convêm. Deus falou, olha, vocês querem fazer tudo contrário ao que eu criei? Vai fazer. Só que depois vai ser punido. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. É o que a gente vê no mundo, gente. Sendo murmuradores, só sabe reclamar de tudo, difamadores, aborrecedores, aborrecem Deus com essas coisas, gente. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, fica inventando males e fala que é de Deus. Desobedientes aos pais e às mães. Começa assim, começa na desobediência aos pais e às mães em casa, depois vai depois, aliás, tá desobedecendo os pais e a mãe, já tá desobedecendo a Deus. Porque, no mínimo, a pessoa, se ela acha que o pai e a mãe estão errados, no mínimo ela tem que ter um diálogo com eles ali, para chegar num acordo. Mas começa a falar mal do pai, da mãe, vira as costas, e daqui a pouco, mundão afora, terrível. Só a misericórdia de Deus.
nécios, infiéis nos contratos, faz contrato, não cumpre, sem afeição natural, não tem mais aquela afeição natural de um ser humano, irreconciliáveis, sem misericórdia, irreconciliável, não perdoa, não, ele fez, ele vai ter que receber também, não quer perdoar, são irreconciliáveis, sem misericórdia, né? Não tem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, e a Biová que conhece o juízo de Deus, viu? Por isso que as pessoas se incomodam, por mais que elas tentem dizer que Deus aceita, elas sabem que tem o juízo de Deus, por isso que muitas passam mal. Eu e você não precisa falar nada, naturalmente isso acontece com as pessoas, ok? Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que os fazem. Ah, você tá fazendo isso daí? Ah, eu também, vamos lá, agora a moda é essa. Terminei aqui. Romanos 1, ok? Aprenda a ler as cartas de Paulo, porque ele foi o escolhido para trazer o evangelho a nós, gentios, ok? Deus espalhou seu povo para o mundo e houve uma mistura, mas a partir do momento que houve a mistura, também recebe o nome de gentios. E para ser salvo, através de Jesus de Nazaré. Vai ler o que o apóstolo Paulo pregou, ok? Leia Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, gente, Filipenses, Tessalonicenses, Filemão, mas... ai, tanto... Colossenses, aí tantos cantos, eu até esqueço. Mas leia, gente, leia, porque isso aqui é um espelho que você olha e fica assim, meu Deus, eu preciso mudar, me perdoa, Senhor. Leia as cartas dos apóstolos Paulo para você ver se você não vai te enxergar o seu erro nelas. Ok? Quer ser salvo? Quer ir para o paraíso? Arrependam-se. Arrependam, peça perdão para Deus todo dia e pare de repetir sempre os mesmos erros, porque quando a gente arrepende, a gente tem que mudar. Senão, não prova que a gente arrependeu. Ok, gente? Se caiu, levanta de novo. Peça perdão. Mas não se conforme com o pecado. Não ache que o pecado é coisa certa que não é. Arrependam-se e clama a Deus todo dia, até o dia que você for liberto. Paz, shalom, que Deus eterno abençoe a todos, no nome santo de Jesus de Nazaré, e te dê a vitória naquilo que tu é preciso. Eu não sei qual é o teu problema, mas Deus sabe. Clama a Ele que Ele vai te dar a vitória, no nome de Jesus de Nazaré. Tchau, tchau.